42, versículo 1. Ó, eu vou te falar que essa igreja aqui tem um privilégio do Espírito de Deus. Você já reparou? É difícil repetir palavra aqui, né, mãe? Amém. Isso. Gênesis capítulo 42, versículo de número 1. Achou aí? Amém. Olha o texto. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que vocês estão olhando um para os outros? Jacó disse o que para os seus filhos? Estão olhando um para os outros. Fala para o teu irmão assim: por que vocês estão olhando para os outros? É que aqui está acostumado, né? Ontem lá você viu o que aconteceu no versículo, né? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Para que a gente vive e não morramos. Só que aqui pode ser assim. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor já disse aqui, coisas aqui, ó. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Jacó, irmãos, estas palavras proferidas, nada mais, nada menos, foi proferidas pelo pai, o patriarca Jacó. Você sabe que Jacó, queridos, ele era pai de José e também dos irmãos de José, óbvio. E quando Jacó ele diz isso, ué, por que vocês estão olhando ainda para os outros aqui, sem saber o que fazer? Ele reúne os filhos, ele reúne a casa, Jacó reúne os filhos e Jacó reúne a casa no momento de maior escassez e dificuldade que a terra estava passando. Para quem não sabe, queridos irmãos, a terra estava passando ali um período muito difícil, ou mais difícil. Não havia o que comer, era seca. E a terra onde eles estavam morando, irmãos, não havia mais o que se comer. Eles estavam dias no jejum. Escuta isso. Eles estavam dias no jejum. E aquela euforia toda da casa de Jacó, entendeu? Aquela euforia toda dos machão da casa, entendeu? Dos machão da casa, acabou. A força acabou. Pode ver que quando a gente pensa que tem força, que a gente está no ranking, no top, a última bolacha do pacote, quando a gente pensa que está com a corda toda, passa o vento no deserto, a gente percebe que não é bem assim, né? Acaba a força, a gente fica sem chão, sem saber o que fazer. E a casa de Jacó estava assim. Eles não sabiam mais o que fazer, irmãos. E um começou a olhar para o outro no jejum forçado de dias. Eles esperam uma palavra do pai Jacó. E a palavra do pai Jacó
porque Deus vai restaurar algumas áreas aqui. Glória a Deus. Alabado é Pai. Oh, glória a Deus. Escuta, Deus não permitiu isso na casa de Jacó para outro motivo a não ser para um propósito. Deus tinha um propósito na casa de Jacó. Foi por isso que Ele permitiu tudo aquilo. E os propósitos de Deus em nossas vidas, irmãos, não está condicionado naquilo que nós temos, ou naquilo que a gente quer ter, ou naquilo que nós somos. Deus não condiciona de jeito nenhum aquilo que Ele quer fazer, ou aquilo que Ele está fazendo na minha ou na tua vida, por algum outro motivo, a não ser que seja a sua vontade. O cara pode ser rico, e daí para Deus? Pode ser pobre, e daí? Pode ser simples, soberba, e daí? Pode saber, pode não saber, pode morar lá ou cá, e daí? Deus não olha para isso, senhoras e senhores. Deus, Ele olha, aleluia, para aquilo que Ele quer fazer. Ele olha numa ótica divina, não numa ótica humana. Se nós fôssemos olhar para a Bíblia Sagrada, nós não escolheríamos nenhum dos patriarcas. Você acha que Deus escolheria Abraão, o adorador de Deus Sol? Você acha que Deus escolheria o filho adotivo de Faraó? Você acha que Deus escolheria? Não. Você acha que Deus escolheria eu ou você? Se fôssemos olhar para a nossa ótica, não. Por isso que eu digo, a ótica divina é diferente da ótica humana. Você vê conforme os seus olhos, mas Deus vê diferente, irmão. Pai, aleluia. E tem mais: o cara pode ser profeta, o cara pode ser pregador, teólogo, juiz, embaixador, inteligente, burro, não adianta, ele nunca vai enxergar. Lembra de Samuel? Ele entrou dentro da casa de Jessé, querido, e ele ia ungir o cara errado. Ele entra porque Deus mandou ele entrar. Ele ia ungir porque Deus mandou ele ungir, só que Deus não disse quem. E quando ele entra dentro da casa de Jessé, já com o comando na mão, vai até a casa de Jessé: eu estou aqui, unge um dos seus filhos. Beleza, deixa eu ver qual que vai ser. Vem cá, Samar, você é o cara. Aí Deus fala: ei, Samuel, o que você está fazendo? Vou ungir. Ué, mas eu falei que era para ungir? Falou. O senhor não falou que era um dos filhos de Jessé? Falei. Então, aí Samuel, o rapagão que ele é. Olha aí o cara instruído que ele é. Aonde Samuel vai, todo mundo vai atrás. Aí Deus fala: pois é, todo mundo, menos eu. Eu não vejo conforme vê o homem, nem altura, nem estatura, nem aparência. Eu vejo o coração, Samuel. Não é ele. Aí Samuel falou: então deve ser o segundo aqui. Deixa eu ver. Também não é. E esse também não. E o resto também não. E Deus. Então tem alguma coisa errada. Deus falou: não tem. Tem um aí. Senhor, já perguntei para todos aqui, acabou. Não, pode ver que tem mais um. Aí Jessé, Samuel pergunta para Jessé, em algumas bíblias: acabaram os seus mancebos? Em outras traduções: acabaram os seus jovens? Em outras traduções: tem mais algum filho teu, Jessé? Jessé diz: tem.
Mas ele não está aqui? Não. Por quê? Ué, porque ele é o menor da casa, e ele está fora, cuidando das ovelhas que me pertencem. Aí Samuel diz: então manda chamar ele, porque é esse o escolhido do Senhor. Você está entendendo? Está entendendo o mistério? Amém. E a casa de Jacó, amados, foi abalada, porque Deus tinha um propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está permitindo porque tem propósito aí. Quem Deus não tem propósito, fica à vontade. Sabia? Quem Deus não tem propósito, deixa eu falar uma coisa aqui, abrir esse leque para nós poder pregar, para pegar a tua atenção, que você está distraído ainda. Escute isso aqui, por favor. Mas ele, pastor, ele faz, ele peca, ele repeca, ele sapeca, ele é só Deus. E eu não entendo porque ainda a misericórdia é sobre a vida dele. Fique em paz, irmão, porque Deus não está com propósito lá na frente. Pastor, mas eu entendo por causa disso, para aquilo. Você vai entender lá na frente porque não tem propósito. Pastor, mas é tão difícil para mim, pastor. Eu não entendo isso, então eu vou fazer você entender, porque Deus tem propósito. Quem Deus não tem propósito, meu irmão, aleluia, vive uma vida lavante, uma vida forgada, sem jejum, sem oração, sem compromisso, sem doutrina, sem Bíblia, sem reverência, sem santidade, aleluia, alabaxópia. Mas quem tem um compromisso, um propósito com Deus, ele não pode largar a unção, não pode largar a oração, não pode largar o jejum, não pode largar a reverência, a santidade e nem o compromisso. Sabe por quê? Porque Deus não deixa. Se ele tenta dar um passo fora, Deus vai, foi para dentro. Se ele tenta dar uma fugida, Deus cata ele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está te catando, sabe por quê? Porque ele tem propósito na tua vida. Eita, Jesus. E se você não quiser, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Em alguns casos Deus levanta outro. Fica sossegado. Mas tem casos que Deus não abre mão e você vai ter que ir do mesmo jeito. Eita, Jesus. Oh, meu Deus. Você entendeu, Michel? Aleluia. E a casa de Jacó tinha propósito. Tem propósito na tua casa? Glória a Deus. Dá uma olhadinha para a tua casa e vê se Deus tem propósito. Tem? Se Deus tem propósito na tua casa, diga assim: ó, eu creio, na minha casa tem propósito. Então, meu irmão, segura aí, querido, porque Deus não vai deixar ninguém se perder. Deus não, ó, pecado. Eita, Jesus. Coisa linda, gente. Vai falando, Deus. Vamos lá. A Bíblia Sagrada diz, queridos, que Jacó olhou para a casa dele e falou: preciso falar alguma coisa. E a palavra que Jacó falou foi essa daqui: vocês estão olhando um para o outro por quê? Vai para o Egito buscar comida, porque senão a gente vai morrer. E Jacó estava aflito porque ele sabia que Deus tinha propósito na casa dele. O problema é que Jacó não sabia qual era o propósito de Deus. Que Deus tem propósito, a gente sabe. Agora você sabe qual é? Que Deus tem propósito na minha casa, isso eu sei. Que Deus tem propósito na sua casa, você também sabe. É, Deus. Mas você sabe qual é? Não. Davi achou que era ele que ia construir o templo. Aí Deus veio e falou: não é você que vai construir o templo, quem vai construir é o seu filho, Salomão. Está entendendo? Que nós temos propósito, que Deus tem propósito na nossa casa, a gente sabe. Mas qual é o propósito de Deus que tem na sua vida? É, Jesus. Valeu. Escuta. A casa de Jacó, ela estava, querido, em seca. Ela estava em fome.
ela estava perecendo. Escuta isso. Mas era a propósito de Deus que eles viessem descer ao Egito. Sabe por quê? Porque quem tinha na mão para vender comida para salvar a casa de Jacó era quem? O filho chamado José, que o pai Jacó pensou que ele tinha morrido. O filho José, que os irmãos próprios venderam, expulsaram de casa. Escuta, quando veio esta palavra para Jacó dizendo: vai para o Egito buscar comida, porque senão a gente morre, ali Deus começa a cumprir aquilo que ele prometeu na casa de Jacó. Escuta isso, porque tudo começou quando Jacó perde algumas coisas, e agora Deus restitui tudo para José, e é a hora de restituir a casa dele. Porque tem uma coisa mais: Deus não vai fazer o propósito a cumprir ou acontecer na minha e na tua vida se a nossa vida não está em conformidade àquilo que Deus quer. Eu quero que Deus faça, Deus quer fazer, mas você já está na posição para Deus fazer? Eu quero que Deus faça desta maneira, Deus também quer, só que você está na posição. Quem sabe, amados, aleluia, se você fosse perguntar para a casa de Jacó se eles queriam receber a bênção, a vitória, isso e aquilo, eles iam dizer que queriam, mas Deus não ia dar para eles antes de restituir tudo aquilo que eles perderam. Porque, irmão, a gente se restituir, a gente receber sem ser restituído é coisa horrível. Que adianta? Escuta, o que adianta ter cama boa para dormir e não ter sono? O que adianta ter comida na geladeira, picanha, bacalhau e salmão e não ter fome? Do que adianta ter dinheiro para comprar remédio, mas não ter saúde? Que adianta? Isso não é bonito para ninguém. Que adianta? Que adianta? Só dá risada em filme de comédia. Deus, ele não faz isso não, senhoras e senhores. E nessa noite Deus me trouxe aqui para falar isso aqui, ó. Deus, quando acaba de restituir na vida de José aquilo que ele perdeu, ô glória, o Senhor manda buscar os irmãos dele e vai restituir para ele também, porque havia um propósito na casa de Jacó, só que eles não sabiam qual era o propósito. Há um propósito na minha casa, há um propósito na sua casa. Agora eu pergunto de novo: você sabe qual é o propósito na sua casa? Quem é a pessoa, o macho, que pode levantar aqui, ou há muito mulher aqui, e dizer: eu sei que Deus tem propósito? Você pode dizer: eu tenho. Mas qual é? Jacó e os irmãos dele, escuta, sabiam qual era o propósito, só que não queria admitir. Pode, eu vou entrar aqui agora, não precisa nem dar glória, nada, só ouve, porque vai ser forte. E outra, come tudo que Deus está dando aqui, ó. O que os irmãos não queriam era isto: entender o propósito de Deus. Porque se o propósito fosse Rubens, se o propósito fosse Benjamim, glória a Deus, mas o propósito de Deus era José. Glória a Deus. Se o propósito fosse outro, aleluia, mas o propósito de Deus era José. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem propósito na sua casa? Amém. Tem propósito na sua casa? Amém.
Senhor, ele é meu filhinho preferido, é o bebelô. Aí Deus pega e fala: é o teu bebelô? É. Lindinho? Menino. E o Marquito? O Marquito só é luta. Aí vem Deus e fala assim: então, meu propósito é esse, o quê? O Marquito. Não, Jeová, ele não. Aí Deus pega e fala: o propósito é meu ou seu? É seu, Senhor. Então eu vou cumprir. Glória a Deus. Você está glória a Deus. Você querendo, ó, você ficar bravo comigo, vai sair murmurando, falando, né? Essa palavra estava no osso, estava mesmo. Escute isso aqui, ó, vai pro osso essa palavra aqui, ó. Deus, ó, olha meu jogo. Deus não está nem aí, você acha? Ele vai cumprir o propósito na tua casa, você querendo ou não querendo. Vai lá, agora vai. Você deu glória, vai na grade, escute isso aqui. Aleluia, não interessa onde é que você quer que o propósito de Deus se cumpra. Deus vai cumprir aonde Ele quer. Não interessa de que maneira que você queira que Deus cumpra, Ele vai cumprir do jeito dele. Não me interessa, Deus manda te dizer. O seu tempo, o seu achômetro, o seu jeito, o teu calendário, a tua forma, a tua sabedoria, Deus não está nem aí. Deus vai cumprir do jeito dele, porque Ele tem propósito e acabou. Você está entendendo? Ao cão. Quando o cão percebe que o propósito na casa de Jacó era José, diga José. Quando o cão percebe que Deus tem um propósito, porque se tem uma coisa que o cão sabe, meu irmão, é onde Deus tem propósito. Pode ver, Deus sabe, o cão sabe. E o cão, olhando para a casa de Jacó, percebe que José, queridos, Deus tinha propósito com ele. Olha só, a primeira coisa que o cão faz é destruir na filha de José, sabe de quê? A família. A primeira coisa que o cão destrói na vida de José é a família. Ele toca na parentela, ele destrói a comunhão dentro de casa, ele abala o alicerce chamado, Senhor, põe essa igreja numa redoma de fogo agora, fecha a mente dessa linguaruda, desse linguaruda agora, Jesus, porque é uma lavanda, é fato, cada sede nesta lavante. A se tem uma coisa que Deus, aleluia, zela e preserva é a família. E uma das armas que o diabo tem usado para destruir, aleluia, nessa última fase da igreja é a família. Filhos não se entendem mais com o pai não se entende mais com o filho, aleluia, os maridos não se entendem mais com as esposas, e as esposas não se entendem mais com os esposos, aleluia, há uma troca de valores, aleluia, está tudo trocado, está tudo invertido, aleluia, há um mecanismo se chamado, antes falsidade fora, agora falsidade dentro da casa, ninguém mais se entende, e para de danar com tudo agora quem dita a regra dentro de casa, antes era só a televisão, agora também é a internet, para destronar, destruturar a família. Mas eu venho aqui hoje num plano aqui para destruir. Eu sei que o inferno está armado, você vai falar isso, você não vai, mas eu vou. Deus vai quebrar essa fortaleza em nome de Jesus. Deus me chamou para esse ministério, meu irmão. Primeira coisa que o diabo destrói na vida de José, a família. Gênesis capítulo 37, a Bíblia Sagrada diz que o diabo faz isso com ele. Ele tem um sonho, baixa um pouquinho mais o teclado. Ele tem um sonho e o Senhor mostra para ele que tem propósito. Ele conta o propósito da casa, e a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos não conseguem viver mais
converse com ele pacificamente. O diabo falou: ai, achei o cara do propósito que Deus tem. Preciso destruir a família. O que o diabo faz? Coloca na cabeça dos irmãos uma desunião, uma contenda. Tudo que José fazia, queridos, chamava-se divisão e contenda, porque ninguém concordava. A casa de Jacó ficou dividida depois que o diabo achou aonde estava o propósito. E o diabo vai fundo, porque se tem uma coisa que ele sabe pisar fundo, é na contenda e na divisão. Ele é perito nisso. Escuta, ele é perito em colocar na minha e na tua mente, dizendo assim: não fala com ele, não conversa com ela, não senta perto desse, não senta perto daquele, não conversa com esse, não conversa com ele, mas está repreendido Satanás. Você está desmascarado hoje aqui, e o Senhor manda aqui dizer: se você é especialista na contenda, Deus é especialista em trazer de volta aquilo que o diabo, aleluia, roubou. Se tem contenda hoje, vai ter união dentro da tua família, da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como que é o negócio? Parece que tem uma nuvem negra. A desculpa é essa: estou ocupado, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo. Mentira! É o inimigo dizendo: faz isso, faz aquilo, porque se você sentar no mesmo sofá, se você sentar em torno da mesa, aleluia, como toda a família tem que ficar, se você fazer isso, se você fazer aquilo, eu vou ter que sair, o cão pensa. Aí o que acontece? Deus entra. Então, para Deus não entrar, faz assim, vive dividido, vive ninguém conversando, vive ninguém se entendendo. Na aparência tudo bem, mas no íntimo, no coração não. Aí o que o diabo fez? Na casa de Jacó, mandou a contenda entrar lá dentro. O que aconteceu? Eles não se entendiam mais um com o outro. Escuta isso aqui, vai para a baixinha. Não se entendia mais com o outro. Mas quando Deus olhou para aquilo, amados, escuta isso. Deus olhando para aquilo lá, aleluia, falou assim: não, isso não vai ficar assim não. Por quê? Porque eles podem ter arrancado José do meio deles, mas lá na frente eu vou fazer um negócio. Aí eles vão ter que ir até o Egito atrás de José, e quando eles se unir de novo, aleluia, o meu nome vai ser glorificado e o meu propósito vai estar de pé. Deixa eu falar, aleluia, o diabo destruiu lá atrás da tua casa, mas aqui na frente Deus vai unir de volta para a glória de Deus. E a primeira coisa foi tirar José do meio deles, foi trazer contenda. E a coisa era tão forte que era assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de sumir com José. José não pode ficar em nosso meio. Primeira coisa que o diabo armou foi destruir a família, trazer uma contenda, trazer uma divisão. E eles fizeram tão bem feito que subiram com José, irmãos. Ficou um buraco na família. O pai Jacó pensou que ele estava morto, mas ele estava vivo. Olha que coisa. Jacó pensou que José estava morto, mas ele estava vivo. Por quê? Porque certo dia os irmãos de José inventaram uma mentira tão maligna que pegaram a veste dele, rasgaram a veste dele, passaram o sangue na veste, levaram para o seu pai Jacó e falaram assim: meu Deus, José sumiu. Pai, José sumiu. Aí o pai Jacó disse: mas pelo amor de Deus, como é que isso pode acontecer? O menino fugir, sumir? Não pode ser não. Aí um dos irmãos falou assim: a única coisa que nós achamos foi esse cara aqui, conhece de quem é, pai? O pai, quando olhou, falou assim: isso daí é a túnica de José. Que sangue é esse? Aí um dos irmãos disse assim: eu ouvi falar que uma besta fera comeu o nosso irmão, matou ele.
Jacó, meu irmão, ficou em pranto, falou: não acredito, cadê a promessa? Aí Jacó começou a dizer: cadê a promessa na minha casa, Senhor? Mas Jacó pensou que José estava morto, mas ele estava vivo. Jacó, por confiar nos seus filhos, pensou que José estava morto, mas ele estava vivo. Tem gente que pensa que a promessa morreu na tua casa, mas eu vou te falar, ela está viva. Agora vamos questionar o diabo hoje. Vamos questionar, pisar na cabeça de tudo aqui. A promessa na tua casa está viva. A promessa na tua casa está viva. Jacó, meu Deus, não acredito, meu filho morreu, mas ele estava vivo. A promessa na tua casa está viva. Você pensa, escuta isso aqui, você pensa que ia acabar assim na tua casa? Você pensa que ia acabar desse jeito? Vai nada, a promessa está viva, para a glória de Deus. Vamos lá. A primeira coisa que o diabo fez na vida de José é acabar com a família. Jacó pensou que José estava morto, mas ele estava vivo. Segunda coisa que o diabo fez na vida de José foi destruir, queridos, arrancar ele de casa. Primeiro, destruiu a família. Segundo, foi arrancar de casa. Onde eu vou entrar, Senhor? Meu Deus do céu. Primeira coisa que o diabo faz é pensar que a nossa promessa dentro de casa está, mas está viva. Por quê? Porque se nós pensarmos que a promessa está morta, a gente sai de casa. Você não entendeu? Nem precisa, porque é espiritual tudo. Não é para quem é carne, é para quem é espírito. Isso o diabo fala assim para você: morreu já. O teu casamento morreu faz tempo, acabou, está enterrado. A comunhão, ninguém se entende, não tem mais jeito, está tudo acabado dentro de casa. Não tem essa coisa, família, não, acabou, já era. Por quê? Porque ele quer que você saia de casa. Fala para o teu irmão: o diabo quer que você vá embora de casa. E aqui tem 8 pessoas. Aqui tem 8 pessoas que o Senhor me mostra que a pessoa não foi embora de casa ainda. Vou repetir. Tem 8 pessoas aqui no nosso meio. Não vou falar o nome, nem vou pedir para você levantar, porque é sério. Você não foi embora de casa ainda. Por quê? Porque quem manda na tua casa, desculpa, não é você, filho. Não é você, minha senhora. Quem manda na tua casa é o Senhor dos Exércitos. Tá? Pela tua força humana, você já tinha ido. Pela tua malandragem, pela sua sabedoria frouxa, você já tinha ido. Mas quem manda lá, sabe quem é? Quem manda na tua casa? Quem manda na tua casa? Primeira coisa que o diabo tirou de José foi a família. Segunda foi a casa. O que fez com ele? Tirou ele lá de dentro. Os irmãos falaram assim: vamos vender ele, vamos sumir com ele daqui, não vamos deixar ele aqui não, porque ele vai ser um problema. Aí a Bíblia Sagrada diz que passou os mercadores do Egito, ele chama e diz assim: eu tenho um escravo aqui, quanto vocês pagam por ele? Aí o que dá preço chegou e falou assim: e é menino ainda, você chama, filho? José dentro do buraco.
Aí José pegou, olhou para si e falou: meu nome é José. Ei, José, filho de quem? Jacó, conheço não. Mas assim, vocês são o que dele? É patrão. Aí José, dentro do buraco: é não, ele é meus irmãos. Aí os irmãos que estavam fora do buraco, os irmãos que estavam fora do buraco: é nada, ele é nosso escravo. José que estava dentro do buraco: é meus irmãos. Os irmãos que estavam fora do buraco: ele é meu escravo. E os mercadores acreditaram em quem? Quem está dentro do buraco ou quem está fora do buraco? É sempre assim, né? Nem todo mundo que está dentro do buraco, querido, nem todo mundo que está lá dentro do buraco, escuta, está falando a mentira. E nem todo mundo que está por cima está falando a verdade. Você está entendendo? Aí o mercador creu em quem estava fora do buraco, porque é muito mais fácil acreditar em quem não está no buraco, né? Pousudo, oh glória! Vai acreditar quem está lá no buraco lascado? Então disseram: pai, eu vou pagar 20. Pode ser? Aí os irmãos: fechou, 20. Pegaram o menino e jogaram para dentro, levaram ele embora para o Egito. Primeira coisa que destruiu o Senhor na família de José foi a família. Segunda coisa foi levaram ele para o Egito. Quando ele chega no Egito, queridos, os caras perguntam para ele: você sabe fazer o quê? Aí ele falou assim: eu na casa do meu pai, eu trabalhava muito. Eu trabalhava assim. Eu gostava de apanhar os frutos da roça e ensacá-los e fazer logística para que tudo dê certo, para que nada venha faltar. Escuta José falando. Aí os caras que escutaram ele falar disseram assim: o que é? Na casa do meu pai, Jacó, porque meu pai era muito. Meu pai estava abençoado. Agora nós estamos passando um momento difícil, mas meu pai era muito abençoado. Então é o seguinte: na casa do meu pai eu administrava a casa, eu comandava a casa, eu gostava de fazer isso. Aí os caras deram risada e falaram: você não vai administrar nada, rapaz. Aqui você vai trabalhar como escravo. E acabou, você está entendendo? Terceira coisa que o diabo destrói na vida de José, sabe o que é? O trabalho dele, o que ele tinha dentro dele, o que ele gostava de fazer. Metade dessa igreja hoje vai absorver essa palavra. Mexeu na tua família, mexeu, aleluia, na tua casa, e o diabo mexeu também no teu ego, no teu trabalho. Aleluia. José dizia: mas tem uma outra coisa para mim fazer? Os caras pegaram e falaram: querido, você é escravo aqui, meu amado. Aqui no Egito você vai trabalhar amassando barro, certo? Na casa do seu pai você era uma coisa, aqui você é outra. Aqui você é escravo. Outra, última coisa que o diabo te roubou de José foi isso aí, ó. Primeiro, família. Segundo, casa. E agora tinha tirado o que dele? O trabalho. Imagine como aquele moço ficou. Estava perdendo tudo, irmão. Perdeu família, perdeu casa, perdeu trabalho. E agora, ó. Aí ele arrumou uma boquinha, para trabalhar dentro da casa de Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um homem segundo de Faraó. E ele que cuidava dos escravos, e ele que ditava as regras, era como se fosse um oficial. Então, de tanto ele insistir, arrumaram para ele trabalhar na casa de Potifar. Ele começou a trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se engraçou com José. Achou ele bonitinho, achou que podia fazer dele o que ela bem entendesse, e tentou dar em cima dele. Só que ele, ele falou: o quê? Eu vou perder, já perdi muita coisa, vou perder mais ainda.
tentou escapar, mas ela inventou uma calúnia dizendo que ele tinha tentado agarrar ela e gritou, chamou os guardas, e os guardas prenderam ele e lançaram na prisão, e a sentença foi essa: você fez isso? Ele falou assim: não, Potifar, eu sou fiel, eu jamais faria isso com a sua mulher. Mas aí você sabe que o diabo tentou arrancar dele também, acabar com ele? A palavra. Aí o diabo vai e tira a palavra dele. Não, você fez sim. Sabe quando você fala e não dá certo? Sabe quando você fala e ninguém acredita? Sabe quando a sua palavra não tem peso? Foi ele, o diabo, que roubou isso aí, sabia? A autoridade da palavra. José pegou e falou: não, eu não fiz isso. Os guardas falaram: fez. Aí ele foi para onde? Prisão. Aí José está lá na prisão, queridos, amargando o último estágio do homem. Perdeu família, perdeu casa, perdeu trabalho, o que ele tinha de gana, de ambição, e perdeu agora a moral até na palavra. José não era mais nada, acabou para José. E eu sempre gosto de falar isso: quando acaba para nós, começa para ele. Amém. Teve uma noite, senhoras e senhores, que José estava na masmorra dormindo. E eu creio que sabe aquelas noites que você fala: essa é a noite da última. Leva, Senhor, chega, não quero mais. Perdi família, perdi casa, perdi o meu trabalho, perdi até minha moral na palavra, já era, eu não tenho mais nada. Chega, acabou. E ele dorme. Ele dorme preso. Preso numa prisão condenada. Mas naquela madrugada, Deus visita ele. Deus visita ele naquela madrugada, dentro daquela prisão, e fala assim para José: eu vou te tirar daqui, José. Mas como acreditar? Aí Deus começa: vou restaurar tua família, vou restaurar tua casa, vou restaurar tua dignidade no trabalho, vou restaurar a dignidade na palavra, na unção, vou restaurar tudo. Mas irmão, quem está no estado que ele estava, para acreditar é difícil, porque não tinha mais o que fazer. Ele estava condenado. Ele levanta pela manhã e ele estava ainda preso. Ele levanta pela manhã e ele estava preso. Aí ele diz: meu Deus, essa madrugada o Senhor falou que ia restaurar, mas eu estou ainda preso. Vou terminar agora. Você crê que nós estamos presos? Amém. Fala para o teu irmão: você está preso, mas Deus vai te libertar hoje. Deus vai libertar é hoje, filho. É hoje que Deus vai libertar. Aleluia. Mas Deus vai libertar hoje. Ele está lá na prisão, de repente ele tem uma visão. Ele tem uma visão, e a visão é essa: ele vê dois homens, um quer o copeiro e o outro quer o padeiro. Ele chama os dois homens e fala assim: rapaz, eu sei o que aconteceu, mas Deus me deu uma visão aqui de vocês dois. Faz tempo que eu não tenho essas coisas. Eu já estava restaurando o quê? A palavra.
Deus vai restaurar a tua palavra, a tua unção. Só para você entender o mistério, para não terminar agora o culto. O diabo roubou primeiro a família, roubou a casa, roubou a vida profissional e roubou depois o que? A unção, a palavra de Deus, o ministério. Vai, vamos por assim. Foi ou não foi? Vamos lá? Roubou primeiro. Roubou a família, a casa. Calma aí, cara, você não está conseguindo. Escuta. Força sua mente para entender esse mistério. Vou falar aqui e depois você repete. A família, a casa, o trabalho e o espiritual. Vai, para você entender. Amém? Amém. Vai, a casa, família, a casa, o trabalho espiritual. Família, casa, trabalho espiritual. Agora segura, abaixa um pouquinho o teclado, vamos lá de novo. Família, casa, trabalho espiritual. Os quatro, vem cá. Cadê? Preciso de mais um. Vem rápido, rápido. Vem, Luque. Vamos lá? A família, a casa, o trabalho e o espiritual. Vai. Família, casa, trabalho espiritual. De novo. Família, casa, trabalho espiritual. Estou preparado aí? Na unção? Está na unção? Vamos ver se está mesmo na unção. Segura aí. O diabo, querido, ele fez isso. Ele roubou. Ele acabou com José. Levou José ao fundo do poço. Ele destruiu, abaixo do teclado. Ele destruiu. Ele acabou com José. Primeiro ele acabou com a Família, casa, trabalho espiritual. Não é surdo, hein? Porque ele sabe que se pegasse Trabalho espiritual. ele não era mais ninguém. Aí vem Deus, querido, naquela prisão e diz assim, ó, para José: eu vou restituir. Mas aí vem Deus e faz isso aqui, ó. Espiritual. Trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele destruiu, quando o diabo destruiu, ele destruiu assim, ó. Trabalho espiritual. Agora, para restituir, o Senhor vai fazer o contrário. Ele vai fazer o contrário. Como, pastor? Começa assim, ó. Dá um sonho para José e uma visão para ele. A visão do padeiro e a visão do copeiro. Isso era sinônimo que Deus estava restituindo o Espiritual. O cara não tinha mais nada, agora ele já estava tendo visão. Ele chama o copeiro e dá uma palavra para ele. Chama o padeiro e dá outra para ele. Chama o copeiro e vim. Eu vi você espremendo as uvas e pondo no cálice e dando para Faraó. Aí veio o padeiro e falou: eu vejo você com o cesto de pão e levando para Faraó. Lembra-se que quando se cumprir isso, vocês lembram de mim, fala de mim para Faraó. Ou seja, Deus estava restituindo o Espiritual. Escuta, aconteceu na hora. Aconteceu na hora. Escuta, aconteceu na hora. Amém. Glória a Deus. Cumpriu a palavra que José tinha dado. Faraó então tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas, ou melhor, vacas magras e vacas gordas, espigas frondosas, grandes e espigas magras. Ele pergunta para todo mundo o que era aquilo, porque ele ficou perturbado com o sonho que ele teve, Faraó. E ninguém sabia a interpretação. Então aquele
revelação já se cumpriu. Aí o rei se interessou, manda chamar ele. Aí quando chega lá, na presença de Faraó, Faraó olha para José e fala: você é quem, filho? José. Filho de quem? Jacó. É verdade que Deus usa você? Ele falou: é. Deus restituiu o meu espiritual. Eu tive um sonho com vacas gordas e vacas magras, espigas grandes, espigas magras, espigas miúdas. E você sabe o que quer dizer isso? Ele falou: assim diz o Senhor: 7 anos de fartura sobre o Egito vai ter, e 7 anos de prova depois vai vir. E vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, vai ser dessa comunidade. O Faraó olha para ele e fala assim: meu Deus, como Deus usa você. Escuta isso. Naquele mesmo instante, o Egito começa a ficar próspero. Chama José e diz para ele: filho, você, Deus te usa mesmo na sabedoria mista. Eu estou precisando de alguém assim. E o cargo que eu vou te dar é esse. Qual? Governador. Deus começou a restituir na vida de José Glória a Deus. Depois de Faraó, José é o homem mais forte do Egito. E ele prosperou. Os celeiros ficaram cheios. Mandou construir celeiro por toda a cidade. Mandou estocar trigo. Era aquilo que ele mais sabia fazer: organizar, logística. E ele fez, estocou, construiu, fez, aconteceu. O Faraó ficou com um sorriso aqui, irmão. Veio um período de seca agora. E todo o povo da terra tinha que comprar no Egito. E nas mãos de quem? José. Aí, queridos, escuta isso. Certo dia, José deu a ordem que todos os estrangeiros que fossem comprar tinha que primeiro passar por ele, porque ele temia que os estrangeiros fossem ver o tamanho do celeiro e o quanto eles tinham e armassem uma situação para roubar. Então eles disseram: todo mundo que vier de fora tem que passar para mim primeiro. Aí eles disseram: pode deixar. A casa de Jacó estava em crise, seca. Jacó disse: vocês estão olhando para os outros por quê? Só tem comida no Egito. Desce lá para que a gente não morra. Aí os irmãos dele fizeram o quê? Desceram no Egito, pegaram a fila para comprar. E quando chegou na hora de comprar, os soldados do Egito perguntaram: vocês são de onde? São egípcios? Eles falaram: não, nós vem de Canaã. Aí ele falou: então você tem que passar para o nosso governador. Espera aí, só um minutinho. Aí Deus já queria restituir o quê? Glória a Deus. Aí José está lá esperando. Pode mandar os estrangeiros entrar. Aí quem entra? Os irmãos. Aí a ordem é eles ajoelhar e não olhar para a cara de José, porque eles não podiam olhar, em sinal de reverência e respeito. José escuta a voz daquele que pronuncia: por favor, meu senhor governador, a gente precisa de mantimentos na nossa casa. Aí ele pergunta: vocês são de onde? Quem é o pai de vocês? Aí ele diz: nosso pai é Jacó. Aí ele pega e olha e fala assim: levanta o rosto para mim, ver o rosto de vocês. Como havia passado muito tempo, José já não era mais o mesmo. Bem cuidado, os irmãos já tinham passado muito tempo de escassez, de luta, também não era mais o mesmo. Eles olham um para o outro e nenhum desconfia de quem era, mas José sabia, porque Deus tinha falado para ele, porque Deus estava restituindo a casa. Aí ele fala assim: coloque vocês de pé, eu vou vender para vocês, mas com uma condição. Tem mais algum irmão que ficou para trás?
irmãos de volta. Tem dois. O Benjamim, que é o mais novinho que nasceu há pouco tempo, e o pai não deixou vir com a gente. E tem um irmão nosso que morreu. Eita Deus. Mas Deus queria restituir a casa. Aí José pega e fala: como é o nome do irmão que vocês disseram que morreu? Aí eles disseram: José. Aí ele arranca o capacete, arranca a capa de governador e fala: e esse aqui, você sabe quem é? Aí ele disse: meu Deus, não acredito. Aí o olhou para o outro e falou: agora nós vamos morrer. Ele pegou e falou assim: vem me abraçar, meus irmãos, porque Deus nesta manhã ou nesta tarde, eu não sei que hora que foi, Deus está restituindo a minha casa. E os irmãos abraçam ele e ele diz: vocês vão, mas faz o seguinte, não vou levar nada, só o que vocês vão comer pelo caminho, e só vou fazer negócio com vocês agora quando vocês trouxerem Jacó, o pai, e trazer também o Benjamim para me conhecer. E vai ficar um aqui. Ele foi, porque Deus estava restituindo. Espiritual. Trabalho. Agora faltava. Glória a Deus. Aí José: vai, pode ir. Aí eles foram. Chegaram na casa: pai Jacó, pai Jacó, pai Jacó, pai Jacó, pai. Você não sabe, a besta fera não comeu ele não. Você não sabe o que aconteceu. Ai, pai, o que aconteceu? Você não sabe quem é o governador do Egito. Você não sabe quem é. Aí Jacó fala logo, menino, quem é o governador? Pai conhece. Nós também. Quem é? José, nosso irmão. Pai não acreditou, sentou na cadeira, o velho quase morreu. Falou: não, fala, não sei história direito. Aí eles confessaram o que tinha acontecido. Por quê? Porque quando Deus vai restituir a família, Deus vai restituir a família. Deus faz isso. Tem que confessar, entendeu? Glória a Deus. Pai, vamos contar para o Senhor o que aconteceu. Na verdade, nós fomos um. O pai chorou. Aí eles falaram assim: pai, vamos para lá, ele está chamando nós para lá e vamos levar Benjamim, vai dar certo. Aí Jacó falou assim: mas peraí, os egípcios querem matar nós. Não, pai, pode ir, é confiança. Ele não está com raiva de vocês, é vingança. Não, pai Jacó, vamos embora. Vamos. Escuta isso. Nesse meio tempo, Deus estava trabalhando para restituir a família. Aí, enquanto eles foram no caminho de volta, José foi até o homem mais forte, que é o governador, ou melhor, o faraó, o seu patrão, e disse assim: faraó, vou contar uma história para o senhor, o senhor não vai acreditar, mas é a pura realidade. Aí o faraó disse: pode falar, José. E Deus fez isso, Deus fez aquilo, aconteceu dessa maneira, foi dessa minha história essa, a minha história dessa maneira, aconteceu isso, até que Deus restituiu. Espiritual. Trabalho.